Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma das histórias de terror mais conhecidas de todos os tempos. Hoje eu vou falar então sobre O Exorcista, livro escrito pelo autor William Peter Blatty, e esse é um dos livros que originou um dos filmes de terror mais clássicos de todos os tempos e diversos outros filmes ali com a mesma temática. Mas antes de começar, eu já te convido para se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, deixa seu like para me ajudar na divulgação, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de literatura, que gostam de cinema, assim você me ajuda muito a fazer o canal crescer. Eu já comentei em outros vídeos com vocês que eu sou uma verdadeira amante de filmes de terror, e um dos primeiros que eu assisti sobre o gênero foi O Exorcista, aquele clássico de 1973, né, da década de 70. Eu tenho certeza que se você nunca assistiu O Exorcista, você com certeza já viu pelo menos algumas cenas do filme que são totalmente épicas, né? Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo. Damien! Amém. A cena da menina descendo a escada ou a cena que ela está ali no meio do exorcismo mesmo. Confesso que do enredo geral eu lembrava bem pouca coisa, né? Mas essas cenas sempre ficaram muito marcadas na minha memória. E há alguns anos eu resolvi então adquirir o livro que inspirou ao filme e ele ficou parado durante muito tempo na minha estante até que eu resolvi pegar para ler. E que bela surpresa! O livro foi escrito no ano de 1971 pelo autor William Peter Blatty. Ele é era nova-iorquino, né? Ele já faleceu e nasceu no ano de 1928. Ele foi escritor, além de escritor, ele também foi roteirista e ele tem diversas outras obras publicadas por aí. Só que a que realmente fez sucesso foi O Exorcista. O William escreveu O Exorcista depois de ficar sabendo de uma história de um menino que estaria possuído e participou de algumas sessões de exorcismo por alguns padres. Ele ficou muito interessado nessa história, resolveu inclusive procurar os padres que participaram do exorcismo para ter o apoio ali para escrever o livro. Ele não conseguiu esse apoio, mas ele resolveu escrever o livro da mesma forma. Dizem que a história que inspirou o autor a escrever o livro foi de um engenheiro chamado Ronald Edwin Hunkeler. Ele foi um dos responsáveis que criou um painel, né, para colocar nos foguetes que suportavam um calor extremo. E isso foi muito importante ali na época da corrida espacial. Só que quando o Ronald tinha ali seus 14 anos, ele passou por algumas situações bem estranhas. Ele começou a perceber então alguns fenômenos sobrenaturais. A família escutava arranhados e batidas nas paredes, objetos que se moviam, fora as coisas que ele sentia por dentro mesmo, as vozes que ele escutava, enfim. Foi levado para vários médicos, vários exames foram feitos e nada de anormal foi descoberto. E assim, gente, só fazendo um parênteses, né? Uma das coisas que me faz não ter medo desse tipo de coisa é que eu não acredito. E a gente tem que lembrar que foram feitos vários exames, nada foi descoberto, mas a medicina não estava avançada como é hoje, né? Então existem muitas doenças que talvez não poderiam ser detectadas, muita coisa poderia não ter sido notada na época. Bom, a família do Ronald era muito religiosa, eles eram luteranos, e aí eles foram procurar então o pastor. O pastor indicou para eles que o ideal seria eles procurarem um padre para resolver o problema. E aí esse menino passou por diversas sessões de exorcismo durante cerca de 3 meses, e ali em 1949 ele finalmente foi livrado desse espírito aí, desse demônio, seja lá o que era. Bom, você acreditando ou não, o próprio Ronald, mais pra frente, veio a dizer que tudo isso era uma invenção, que isso nunca tinha acontecido, que eram só mentiras mesmo. Mas se eram só mentiras, essas mentiras inspiraram o autor a escrever uma das maiores histórias de terror de todos os tempos. Bom, ele terminou de escrever o livro e ele saiu ali em busca de editoras que estivessem interessadas em publicar. Ninguém estava interessado em publicar esse tipo de história, ninguém acreditava no potencial da história. Então em um encontro de amigos, uma das pessoas que estava lá tinha uma editora. E aí ele conseguiu que uma pessoa publicasse seu livro. E foi um verdadeiro sucesso. A princípio, a ideia do autor era escrever um romance policial. Só que isso acabou indo por um caminho mais sombrio e acabou virando uma história de terror.
Até porque antes disso o autor nunca tinha escrito nada de terror, ele era principalmente focado na comédia. Bom, acho bem difícil você não conhecer a história do Exorcista, mas vamos lá para o enredo do livro. Aqui a gente tem uma atriz muito famosa chamada Chris. A Chris ela tá num momento muito glorioso da sua carreira, no auge, assim, fazendo vários filmes, com vários projetos. Ela acabou de se separar e ela se mudou com a sua filha pequena, a Regan, de 12 anos, para uma outra cidade. Então ela tá morando lá com a sua filha, sendo mãe solteira, ela tem ali alguns empregados que ajudam ela em casa. Aos poucos as coisas vão ficando um pouco estranhas com a Regan. Ela começa a ficar bem doente, ela começa a ter algumas atitudes muito estranhas, a falar coisas que ela nunca falou, palavrões, vulgaridades, agir de uma forma muito esquisita. E a Chris, ela é ateia, ela nunca acreditou em nenhum tipo de nada sobrenatural, assim, ela não acredita. E aí ela começa a achar que a filha tá doente mesmo, começa a levar a filha em diversos médicos, psiquiatras, a filha começa a passar por muitos exames, só que ninguém descobre o que ela tem e ela só piora. Tem até um certo momento que a Chris, ela tá dando uma festa ali para alguns amigos íntimos, e aí a Regan tá dormindo no quarto em cima, e ela desce de camisola, chega no meio da sala e urina na frente de todos os convidados. Claramente todo mundo começa a desconfiar que aquilo são problemas psicológicos, inclusive eles chegam a cogitar que talvez a separação dos pais tenha sido um dos motivos para a menina estar agindo dessa forma. Como as coisas só estão piorando, ela resolve então procurar o Padre Karras. O Padre Karras, ele é um personagem, ele é um padre que também estudou psiquiatria, então ele também é psiquiatra, e ele tá ali no momento da vida dele que ele questiona muito a fé. Aconteceram algumas coisas na vida pessoal dele e ele tem muitas dúvidas. A Chris resolve procurar, ela conhece ele em um certo evento ali com amigos próximos e ela resolve pedir ajuda para ele. A princípio, o padre também tem muito ali, uma resistência muito grande em acreditar que aquilo é uma possessão, que aquilo possa ser algo sobrenatural. Ele acha que aquilo realmente é uma doença, até que ele percebe que as coisas não são tão simples quanto parecem. Depois de algum tempo ali, ele vai conseguir então uma autorização do Vaticano para realizar o exorcismo e eles mandam para ele um outro padre que já é um padre mais experiente, que já realizou outras sessões de exorcismo para poder auxiliar o Padre Karras. Na verdade, ele vai fazer o exorcismo e o Padre Karras que vai auxiliá-lo. O padre mais experiente que eles vão enviar é o Padre Merrin, que já estava ali meio que esperando esse chamado, porque ele sabia que o demônio estava ali para se manifestar em algum momento. E aí juntos eles vão então, os dois padres, realizar essas sessões de exorcismo. Bom, o livro é extremamente bem escrito, o enredo ele é bem conectado assim, ele é bem desenvolvido, os personagens são muito bem desenvolvidos, a história da Chris é muito bem desenvolvida, ela tem os problemas pessoais dela, ao mesmo tempo que ela tem uma carreira no auge, ela tem que largar dessa carreira para poder cuidar da filha. O personagem do Padre Karras também é um personagem muito interessante, porque ele é um padre que está ali com suas dúvidas quanto à fé, ele é um padre que estudou medicina, que se formou em psiquiatria, então a gente tem ali, ele também está num momento muito de culpa, que ele acabou de perder a mãe, ele se culpa muito pela morte da mãe. E aí a gente entra na adaptação cinematográfica. Bom, o filme foi adaptado em 1973, o roteirista foi o mesmo autor do livro, né? O William, ele escreveu o roteiro do filme também. E o filme teve direção do William Friedkin e foi um dos filmes de terror que mais teve lucro em todos os tempos na história do cinema. O elenco contou com a Ellen Burstyn como a Chris, o Jason Miller como o Padre Karras e a Linda Blair como a Regan. E o que realmente deixou a história conhecida pelo mundo foi a adaptação cinematográfica. O filme ganhou diversos prêmios, foi indicado a diversas categorias no Oscar, ganhou algumas categorias. Eu reassisti ao filme assim que eu terminei de ler o livro. E esse é um filme que eu gosto muito. Eu acho que os efeitos dele são extremamente bons, se a gente for pensar na época, né? Claro que
a gente analisando os efeitos gráficos de um filme hoje, aqueles estão ultrapassados, mas ainda assim é um filme que te aterroriza muito, ele dá medo. E esse é realmente o intuito do filme. A atriz que faz a Regan, a Linda, ela tem uma atuação incrível, assim, você realmente fica agoniado com aquela garota, de você ver o que está acontecendo na vida dela, de você ver as situações que ela está passando. Abre a porta! Sabe o que ela fez? A safada da sua filha! E a atriz foi sensacional, ela chegou a ganhar prêmios de melhor atriz coadjuvante, mas foi assim, foi o único papel, ela fez diversos outros papéis na sua carreira, mas esse realmente foi o único papel que ela teve o sucesso e foi merecido. Senhor Jesus Cristo! É Ele quem o comanda! Ele que o lançou das alturas do céu para as profundezas do inferno! Para produzir os sons, os efeitos sonoros do filme, eles utilizaram sons de porcos e vacas que estavam indo para o abate, que faziam ali os grunhidos do demônio. A gente também teve a dubladora que fez a voz do demônio enquanto estava possuindo a Regan, que foi dublada pela atriz Mercedes McCambridge. Ela fumava dezenas de cigarros por dia, tomava muito álcool e consumia ovos crus para ela conseguir ter aquela voz rouca que faz o demônio, que é realmente muito aterrorizante. E uma curiosidade é que ela chegou a processar a Warner Brothers porque ela não teve os seus nomes nos créditos do filme e ela queria que seu nome estivesse ali, né? Afinal, ela fez parte do filme de alguma forma. E já entrando nesse ponto crítico, né? O filme teve diversas polêmicas ali nos seus bastidores. Para quem acredita em teorias de conspiração, né? Muita gente morreu durante as gravações, pessoas que eram próximas aos atores do filme. Acho que teve a esposa de um produtor do filme que perdeu o bebê. Teve também um misterioso incêndio que tomou conta dos estúdios e o único quarto, o único cenário que não foi atingido pelo incêndio foi o quarto da Regan, que era onde acontecia ali as principais cenas de possessão. Além disso, um outro ator que interpretou o padre Dennings, que é um padre que morre no filme, ele morreu uma semana depois da estreia do filme de gripe. Então, dizem ali que tem a ver, mas... E aí, você acredita em coincidências? E esse foi o primeiro filme de uma série de outros filmes ali na temática de possessão demoníaca e exorcismos e, enfim, que é uma parte muito importante ali do gênero de terror. Em 2016, uma série chamada O Exorcista foi produzida e está disponível até no Prime Video. Ela é protagonizada pelo Afonso Herrera e tem 2 temporadas, tá? Essa série vai contar a história, então, de 2 padres. A gente tem o padre Thomas, que é interpretado pelo Afonso Herrera, e ele tem ali uma paróquia, ele é um padre jovem, novo, ele tem alguns projetos sociais ali, ele tem algumas questões pessoais também que vão ser tratadas na série, e uma família vem pedir ajuda para ele, porque eles acreditam que uma das filhas está ali sendo rodeada por um demônio e ele quer possuí-la. E, logicamente, no início ele não acredita, ele não dá muita bola, só que ao mesmo tempo ele começa a ter vários sonhos com um padre exorcizando um menino. Esse padre chama Padre Marcos e mais pra frente ele vai descobrir que, na verdade, esses sonhos são reais. E esse Padre Marcos realmente existiu, ele existe e ele realmente realizou esse exorcismo. E, enfim, aí a gente vai acompanhar o Padre Marcos quando eles se encontram e eles vão tentar ajudar essa família. O Padre Marcos, ele é interpretado pelo Ben Daniels e é assim, melhor personagem, com certeza. Eu estou muito apaixonada. Eu ainda não terminei de assistir a série, eu estou assistindo e eu tô gostando muito. Mais pra frente eu conto pra vocês o que eu achei. There is something inside my house. It's a demon. A demon? And it's trying to take my daughter. Father Marcus, what can you tell me about demonic possession? Bom, a série, ela, como eu falei pra vocês, ela tem 2 temporadas e ela foi cancelada, então ela não terá mais temporadas. Parece que ela foi cancelada pela baixa audiência, mas eu tô gostando muito. Eu acho que, não sei por que ela teve baixa audiência, porque realmente as atuações são muito boas, tô gostando muito dos efeitos, mas mais pra frente a gente conversa um pouquinho sobre ela.
E antes de eu terminar, eu quero indicar para vocês também um e-book, que é na verdade é uma entrevista que foi feita com o autor do livro. O livro se chama Fate and Exorcism. Ele não tem tradução, então, enfim, só tem em inglês. Ele está disponível por uns R$3 na Amazon, você consegue comprar o e-book. Eu vou até deixar o link aqui para vocês na descrição. Inclusive, gente, toda vez que vocês compram com o meu link, eu sempre deixo o link de tudo que eu comento aqui na descrição do vídeo. Toda vez que vocês compram por este link na Amazon, eu recebo uma pequena comissão e me ajuda bastante. Então, eu agradeço a todo mundo que entra lá e faz uma compra, já me ajuda muito. Bom, como eu disse, esse livro não tem tradução, ele tá em inglês, mas é um inglês bem simples de entender. Eu não tô acostumada muito a ler inglês, mas foi muito tranquilo, dá para compreender bem. E é uma entrevista que foi feita durante muitos meses, né? Teve o autor do livro, o jornalista que fez a entrevista, ele se chama Brian James, e ele teve várias trocas de e-mails com o autor durante muito tempo. Então eles vão conversar sobre sua carreira, sobre O Exorcista mesmo e sobre outros livros também ali que envolvem a carreira do autor. Vale bastante a pena dar uma conferida. E foi isso, gente. Eu recomendo demais a leitura do livro. Acho que se vocês são fãs de histórias de terror, vocês precisam ler o livro. Vale muito a pena, como eu disse, é um livro muito bem escrito. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like e me conta aqui nos comentários se você gosta do Exorcista, o que você acha do filme, se você já leu o livro. Um beijo e até o próximo vídeo.